Boa tarde, Jorge Celestino. Maravilha. Temos observado alguns comentários seus no Estrategizando e o último dos quais hoje, da parte da manhã, onde defende, no fundo, ou tem uma visão um pouco pró-catalão. Pode-nos dar o seu feedback relativamente aos últimos acontecimentos na Catalunha? Bem, antes de mais nada vou tentar explicar porque esta minha perspectiva catalã. Em primeiro lugar, porque sou republicano. Em segundo lugar, porque os republicanos portugueses, do ponto de vista histórico, e os republicanos de língua portuguesa, todos eles, aprenderam a lógica da República e a perspectiva da República enquanto perspectiva de nação com os catalães. Foram os catalães e as relações dos portugueses com os catalães que levaram ao surgimento desta ideia da República em Portugal. Em segundo lugar, porque de facto o problema que existe é que não existe Espanha. A Espanha é uma fantasia franquista de muito baixa qualidade e que de facto só existe hoje porque a Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, sustentou duas ditaduras, a de Franco e a de Salazar, aqui dentro da própria Europa. E essa é a razão pela qual o franquismo ainda, na verdade, culturalmente falando, domina tanto na Espanha. A terceira razão, no caso, é que para além de haverem várias nacionalidades na Península Ibérica, Portugal é uma delas, a verdade é que a Espanha, entre aspas, é uma invenção do século XVII, XVIII, não é anterior. E durante todo o percurso da construção da Península Ibérica houve inúmeras tentativas no sentido da busca das independências da Galiza, do País Basco, da Catalunha, etc. Busca essa que, no caso concreto, foi sempre reprimida pela violência, pelo terror. A razão pela qual em 1640 Portugal conseguiu ter tão facilmente, entre aspas, apesar de tudo houve guerra, mas ter conseguido tão facilmente obter a independência da Espanha dos Filipes foi precisamente porque nesse período a Espanha dos Filipes optou por arrasar a revolta catalã. É bom não esquecer isto. É bom não esquecer também, no caso, que a luta pela independência na Catalunha, como se vê, é significativamente antiga e, portanto, merece alguma, direi, no mínimo, disponibilidade para ser atendida. Ora, o que é verdade, no caso, é que o que temos estado a ver é a crescente vontade dos catalães em serem independentes. E o que estamos a ver é a crescente vontade dos franquistas em retomarem o poder na Espanha franquista. E a crescente tendência à cedência por parte dos partidos democráticos em Espanha a essa lógica franquista. É um Supremo Tribunal que decide castigar com penas pesadíssimas os nacionalistas catalães, os 12 nacionalistas catalães. A partir do momento em que é um Supremo Tribunal, a Justiça deixa de poder funcionar. Está tomada a decisão. A não ser que houvesse, no caso, uma decisão política. Ora, Pedro Sánchez já declarou que não tenciona ir contra a Justiça. Segunda decisão tomada. O que é que isto significa? Significa que o que resta é a contestação, a luta pela independência nas ruas, a tomada do poder pela força, tudo um conjunto de circunstâncias que poderão dar origem, inclusivamente, a uma guerra civil na Península Ibérica. Ora, nesta circunstância, qualquer democrata tem que ser firme. E ser firme significa que, no caso, é necessário dizer ali para os nossos vizinhos que nós já estamos com muito pouca paciência para os aturar. Em primeiro lugar, porque já temos uma enorme dificuldade na gestão das águas com eles. O Rio Tejo quase que não recebe água da Espanha há não sei quanto tempo. As Espanhas continuam a roubar-nos a água que também é deste canto da Península Ibérica. Em segundo lugar, pela gestão dramática e ridícula da energia nuclear. Aquelas Almaraz, por exemplo, é uma central nuclear que já deve ter sido encerrada há não sei quanto tempo e que, infelizmente, o Estado português e o governo português continuam a deixar que aconteça, fazendo de conta que um dia, quando houver um acidente, ele, o ministro, já lá não está.
Pode até acontecer que se ponha a pau. Mas são estas razões que nos levam, aliás a mim, que me leva a ter esta atitude um bocado mais firme, no caso que o usual das pessoas em Portugal, sobre a questão da Catalunha. Mas não acha que esta posição é um pouco extremista, tendo em conta que o número, no fundo, de eleitores em Espanha, que é um país democrático, é enorme e basicamente o que está aqui em causa é uma região de Espanha? Bem, em primeiro lugar é duvidoso que seja uma região de Espanha, como já expliquei, secularmente falando. Em segundo lugar, no caso, a taxa de abstenção na Espanha não é muito distante da portuguesa. Em terceiro lugar, os partidos que têm vindo a gerir o poder, no caso, no somatório, não chegam sequer aos 50%. Portanto, há um número imenso de votantes, que no caso concreto se dispersa por vários partidos, e nesse número imenso de votantes há um número ainda mais significativo que se calhar teria uma lógica bem diferente daquela que é o centralismo madrileno do senhor rei, ou que se diz rei, e que no caso concreto continua a estar por detrás a gerir este conflito da pior forma que se possa imaginar. Pode-lhe acontecer uma desgraça. O rei pode perder o reinado. E era bom que acontecesse. Era bom que voltássemos ao tempo de haver aqui sim toda a Península Ibérica. Foi curto esse tempo, mas aconteceu uma república. Quer então dizer que o sistema político já não representa os seus cidadãos? Aquilo que se passa em Espanha é algo que se reflete também na democracia portuguesa? Garantidamente que o que nós estamos a ver por toda a Europa, por toda a União Europeia, e não só a União Europeia, é de facto uma degradação da relação da casta política com os eleitores. Essa degradação é que tem vindo ainda por cima a ser crescente. Cada vez mais as pessoas dizem à casta política do seu país: estamos fartos de vocês. Aqui em Portugal, a 6 de outubro, há bem pouco tempo, os cidadãos portugueses, 49% dos cidadãos portugueses, disseram: estamos fartos de vocês. E quando vier a contagem final dos imigrantes, provavelmente não teremos 49, teremos bem mais percentagem de votantes a dizer à casta política: estamos fartos de vocês. E que alternativas é que existem, Jorge? A alternativa é começarmos a ser firmes das posições que temos. Em vez desta moleza chata, cinzenta, desagradável, tornando desinteressante demasiadas coisas, e a mais importante delas, que é a gestão da coisa pública, é, em vez disto ser assim cinzento, termos de passar a ter uma atitude mais colorida, mais firme, mais afirmativa, a dizer o que pensamos com transparência, como fazemos aqui no Estrategizando. Quem quiser escrever no Estrategizando, desde que seja de esquerda, a defender o senhor Pedro Sánchez ou até o rei das Espanhas, no caso concreto, que venha cá com um discurso de esquerda, como é evidente. Se vier com um discurso de direita, nem pensar, mas de esquerda, que venha cá e que venha defender. Estamos abertos ao debate, porque é no debate que nasce a razão e a decisão certa, não é numa afirmação definitiva. Eu tenho esta opinião, acredito que haja mais pessoas que têm a mesma opinião, mas sei que uma boa porcentagem de pessoas não têm a minha opinião. Mas eu vejo que se escusa um pouco a querer falar do caso português, politicamente falando, e neste caso relativamente ao discurso vigente e aquilo que acontece com todos os partidos políticos em Portugal, o que acha que pode ser feito? Temos visto aí algumas iniciativas de cidadãos, inclusivamente de alguns dirigentes também políticos ou com alguma responsabilidade na política, a tentarem falar das primárias. Pode-nos dar a sua visão relativamente a este tipo de questões, porque eu julgo que faz todo o sentido pegarmos nesses casos que mais cedo ou mais tarde terão de ser discutidos, no fundo, em praça pública. Bem, nós vamos mesmo lançar, no caso, como sabe muito bem,
vamos mesmo lançar esse debate para a praça pública. Vamos fazer uma conferência sobre a necessidade de reformar o sistema político. Este sistema político está na sua ponta final. Na verdade, o que acontece é que é necessário, sem sombra de dúvida, antes de mais nada, democratizar os partidos políticos. Isto é, não pode continuar a viver-se uma situação em que dentro dos partidos a democracia não funciona. Os eleitos dos partidos políticos, sejam eles para as direções dos partidos nacionais, regionais ou locais, ou sejam para cargos políticos institucionais, têm que ser eleitos para depois se candidatarem. No caso concreto, os militantes têm que ter direito ao voto secreto e direto para decidir quem são os seus dirigentes, assim como esse voto secreto e direto é exigível na Assembleia da República, é exigível na Presidência da República, é exigível no poder local. Esta é a primeira grande questão, né? E essa grande questão é uma questão antiga também, nós já defendemos, aliás, acompanhámos o Daniel Adrião há imensos anos nessa temática, já defendemos dentro dos partidos políticos a necessidade de haver essa vertente reformadora e inovadora e democratizadora dos próprios partidos. Por outro lado, o problema central aqui que é necessário ser claro é que essa reforma não se limita aos partidos. Essa reforma tem que ir, inclusivamente, à Assembleia da República. No caso, é necessário que se entenda que eu exijo saber quem é o meu deputado e como é que eu vou votar e onde é que eu vou votar. Eu exijo que a votação seja feita por deputado e não só por partido. Eu escolho o deputado que vai para a frente, para a linha da frente. Não é a direção do partido que vai escolher se é o deputado A que está em primeiro lugar ou se é o deputado B. Sou eu, o cidadão, que devo fazer essa ordenação. E acha que os cidadãos vão conseguir fazer alguma coisa lutando no fundo de fora para dentro? Não acha que deveria haver uma iniciativa liderada também pelos próprios políticos, dentro dos partidos políticos, que pudessem dar corpo a estas, no fundo, a estas expectativas dos cidadãos? Absolutamente de acordo, é por isso mesmo que nós apoiamos, e que eu apoio ativamente, mesmo estando neste momento de fora de qualquer partido político, as opções e a militância e o combate do grupo do Daniel Adrião, do resgatar a democracia dentro do Partido Socialista. É nessa perspectiva que eu acho que devemos funcionar todos, fora e dentro. Por outro lado, não há razão nenhuma para que os cidadãos não comecem a pensar, organizar referendos no sentido de impor essa reforma do sistema político. Porque se os partidos não querem avançar, nós podemos avançar com o referendo no sentido de forçar os partidos a mudar. Muito obrigado, Jorge Justino, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu.